o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já ouviu muitas vezes esse texto? Pregamos ele mês passado na Sexta-feira da Paixão e alguns outros cultos também. Mas o que nos chama a atenção, que Deus quer falar conosco hoje, é que no começo do versículo 4, diz assim: verdadeiramente, ele fez o quê? Ele tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades. Então, a primeira coisa que Deus ele quer nos ensinar hoje é que diz que Jesus tomou sobre si. Jesus não só pegou, não só carregou, mas ele tomou. Você consegue imaginar, eu estou fazendo o gesto aqui, mas é exatamente isso que ele fez. Com a nossa doença, com a nossa enfermidade. Eu estou usando essa expressão a nossa, só para que você entenda que nós não temos que usar dessa maneira, a minha doença, o meu mal. Por quê? Porque se a Bíblia diz que Jesus tomou para ele, então eu não posso falar a minha doença, o meu mal ou o meu problema. Porque ele não só carregou, ele não só pegou, mas ele tomou. Você já tomou alguma coisa da mão de alguém? É literalmente você chegar e fazer isso aqui, ó. Me dá aqui. E foi isso que ele fez. E ele tomou principalmente da mão do mal, do diabo. Aquilo que estava em seu poder. Porque até então o diabo ele tinha o poder de manipular as pessoas, manipular o nosso emocional. Por isso que ele diz, ele tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades. A palavra enfermidade, se você for pesquisar, a palavra enfermidade, ela vem de origem na mente. Até porque a maioria das doenças e das enfermidades, elas têm de origem na mente, no pensamento e depois no emocional. Porque aquilo que eu penso é o que eu vou sentir. E o que eu sinto mexe com o emocional. E mexeu com o emocional, quem é que paga a conta? O corpo. Muitas doenças que as pessoas estão enfrentando hoje, as pessoas não percebem que são de origem emocional. Mas antes de vir emocional, é o que a pessoa pensa. Tem muitos casos que a pessoa vai no médico, faz uma bateria de exame e fala, olha, eu estou com esse sintoma, eu estou com essa dor. E o médico faz o exame e fala assim, mas você não tem nada. Mas por que o médico fala que não tem nada? Porque ele está vendo ali o físico. Mas aquela dor, aquele sintoma é uma enfermidade. Por quê? Porque ela tem de origem o quê? Na mente. É o que a pessoa pensa. Aí ela começa a sentir. Aí mexe com o emocional. Aí começa a surgir dores, começa a surgir enfermidades, doenças, alergias. Você sabia que tem muita alergia que é do emocional? Mas por que estamos falando isso? Porque aqui no texto diz que Jesus tomou da mão do diabo, tomou do mundo espiritual as nossas enfermidades. Ou seja, a capacidade do inimigo de mexer no nosso emocional. Por isso que primeiro, olha só irmãos, voltando para o texto, só para que você entenda. Por isso que no texto, versículo 4, diz assim, verdadeiramente ele fez o quê? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E depois, e as nossas dores levou sobre si. Então primeiro diz, ele tomou e depois levou. Tomou as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Então tudo começa com a enfermidade. E a enfermidade começa onde, irmãos? Mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Então essa palavra enfermidade parece que é a mesma coisa que doença, mas não é. Porque quando se fala em doença, está se falando do físico. Mas quando se fala de enfermidade, está falando da mente, está falando da alma, está falando do emocional.
Às vezes nós nos preocupamos só com o físico. Eu preciso curar o problema físico. Mas se você não curar o problema mental e emocional, o problema físico vai continuar, ou vai surgir outro. Por quê? Porque a maioria das doenças e enfermidades, elas começam no pensamento que mexe com o emocional. E por isso, o texto diz que ele tomou primeiro o quê? As nossas enfermidades e depois levou as nossas dores. Então eu não tenho que me preocupar só com as dores, com o físico. Eu tenho que entender que Jesus tomou o poder da mão do inimigo que mexia com o meu emocional. O que é isso, irmãos? É aquela pessoa que facilmente se abate, facilmente fica chateado. Você quer ver como que o diabo ele manipula, o inimigo ele manipula o emocional do ser humano e o ser humano não percebe. Quando aquela pessoa, qualquer coisinha fica chateado. Tem pessoas que se você não cumprimentar, ela fica chateada. Se você não olhar para o rosto dela, e às vezes a gente, não foi nem por maldade, a gente é meio desligado, que nem eu sou meio desligado. Se você encontrar comigo na rua, eu já falei isso várias vezes, eu sou meio desligado por natureza. A minha esposa já me deu vários cutucão assim, ó. Você não viu quem passou do teu lado e você nem cumprimentou? Eu falei, nem vi. Só que tem pessoas que se você fizer isso, a pessoa já fica chateada. Não gosta de mim, não vai com a minha cara. Aí o inimigo já manipula o emocional. O que é isso? Enfermidade. Aí ele começa a mexer com o emocional. Aí ele começa a mexer na mente. Não gosta, não vai com a sua cara, é isso, é aquilo, e a pessoa vai alimentando aquilo, e aí vai mexendo com o emocional, e não cuida disso, aí eu repito mais uma vez, quem é que paga a conta? O corpo. Então, em rápidas palavras, o que Deus quer nos ensinar hoje, irmãos? A gente não se preocupar só com o físico, o corpo físico, mas com o emocional, com a alma, com os pensamentos, e entender que Jesus tomou, essa expressão, tomou da mão do inimigo o poder que ele tinha de manipular com o nosso emocional. Porque talvez você já foi assim, eu já fui assim, até eu entender que Jesus levou, ou melhor, que Jesus tomou da mão do inimigo o poder que ele tinha de me manipular. Eu comecei a entender que o diabo manipulava o meu emocional, porque eu já fui uma pessoa assim, qualquer coisinha ficar chateado, qualquer coisinha ficar magoado. Talvez é o teu caso. E aí, lá na frente, surge o quê? Doenças no corpo. Mas começou onde? Uma chateação, uma tristeza, vitimismo. Se tem uma coisa que o diabo gosta de manipular na vida das pessoas, é o vitimismo. O que é o vitimismo? Ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém vai com a minha cara, ninguém estão querendo me prejudicar, eu acho. Isso é vitimismo. E se a gente não entender que Jesus tirou esse poder da mão do inimigo de manipular o nosso emocional, nós vamos ficar deixando. A gente vai ficar deixando e alimentando coisas que nós não temos que alimentar. É normal, é natural do ser humano, todo mundo fica triste. Só que não pode durar muito tempo. É normal acontecer alguma coisa e você ficar chateado. É normal alguém fazer alguma coisa e você ficar triste. Mas a Bíblia fala no Salmo 30 que o choro dura quantas noites? O choro pode durar uma noite. Não é um mês inteiro, o ano inteiro. E tem gente que fica remoendo a vida inteira. E não percebe que o inimigo está manipulando o seu emocional. Aí começa a surgir dor daqui, dor dali. Né? Então, com essa palavra, Deus está me dando força e te dando força para dizer, a partir de hoje, chega. Eu não vou ser mais essa pessoa que qualquer coisinha fica chateado, qualquer coisinha fica magoado. Eu não aceito mais essa pessoa guardar mágoa, ficar alimentando um ressentimento a vida inteira.
O que passou, passou. As coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se fez o quê? Novo. O mundo é mau. O ser humano cada vez está ficando pior. E se a gente ficar levando em conta tudo que falam, tudo que fazem conosco, e muitas vezes é até por maldade, mas muitas vezes não é por maldade. E se a gente for querer levar em conta tudo isso, nós não vamos viver mais. E aí vamos ficar remoendo coisas. Vamos ficar chateados por qualquer coisa. E com isso, o inimigo está lá, só rindo e batendo palma. Conseguir manipular o emocional, manipular a mente dessa pessoa. Então somos seres humanos sujeitos a falhas. Qualquer um de nós estamos sujeitos a ficar triste, chateado. Mas isso tem que ser muito breve, tem que ser rápido. Aconteceu algo hoje, alguém me feriu, eu fiquei triste, eu sou ser humano, mas no outro dia eu já estou sorrindo. Se eu ver a pessoa, eu vou até cumprimentar. Tudo bem? Por quê? Porque eu não vou deixar o inimigo manipular o meu emocional. Não vou deixar o inimigo se alimentar da mágoa no meu coração. Porque talvez nós nunca paramos para pensar que quem se alimenta daquela mágoa, daquele sentimento, existe um mal por trás disso. E aí tem gente que gosta de alimentar um sentimento ruim, um sentimento de mágoa, de tristeza. Gosta de viver nesse mundo, mas por trás disso existe um mal, que ele que está se alimentando, ele que está se fortalecendo, talvez você nunca parou para pensar, que ele está se fortalecendo com a tua mágoa, com o teu ressentimento, com o teu vitimismo, com a tua tristeza e com o teu emocional para baixo. Só tem um que está se aproveitando, é o diabo. E o teu corpo cada vez ficando mais fraco. Porque aquilo que falamos, quem paga a conta do emocional é o corpo físico. Então não vamos deixar. Por isso a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Não é porque a gente nunca vai sentir. Somos seres humanos, ninguém aqui é robô. Só que eu não vou deixar aí esse sentimento me dominar e tomar conta. Fiquei triste hoje, aconteceu alguma coisa, mas vai passar. Amanhã é outro dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não posso aceitar no outro dia acordar chateado do mesmo jeito que eu estava no dia anterior. Eu tenho que reagir diferente. Eu tenho que deixar as coisas para trás e olhar para frente. Eu não tenho que deixar aquele sentimento me dominar. Então veja se não é o teu caso. Então você veja que esse texto aqui, que nós lemos várias vezes, nós não prestamos atenção, quando ele diz no versículo 4, verdadeiramente, ou seja, não é mentira, é de verdade, verdadeiramente, ele tomou, ele não só pegou, mas ele tomou sobre si as nossas o quê? Primeiro, nossas enfermidades. E depois as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lê comigo agora. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Veja a palavra sarado, vem de são. Sabe o que é são? É mente. Sarado e curado não é a mesma coisa? Parece que é. Só que quando se fala curado, está falando do físico. Sarado está falando do completo. Por isso que quando Jesus encontrou o paralítico, que foi curado lá no tanque de Betesda, não foi curado por causa do tanque, mas foi curado por Jesus. Você conhece a história em João capítulo 5. Ele estava esperando o movimento das águas há 38 anos. Jesus chegou ali e falou, você não precisa esperar nada, nenhum movimento. Fique curado. Ele levantou, ficou curado. Depois Jesus o encontrou no templo. E quando Jesus o encontrou no templo, falou assim, olha, eis que já estás são. Quando a palavra são vem daqui, ó. Eis que já estás são. Não peques mais para que não te aconteça alguma coisa pior. Então, a origem daquela enfermidade, daquele paralítico, 38 anos no tanque de Betesda, aonde era? Pensamento, que mexia com o emocional. Tanto é que quando Jesus perguntou, queres ficar curado? Olha como o emocional dele estava fragilizado. O que ele disse? Ele disse, mas eu não tenho ninguém que me joga no tanque. Quer dizer, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim.
Essa era a situação dele. Então Jesus, naquele momento, ele não sabia, mas Jesus estava curando o emocional dele e curando o físico. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que você já está são. A nossa mente, irmãos, precisa estar sã. Os nossos pensamentos, o que a gente pensa, o que você pensa. Será que você não vem aqui na igreja, você dá glória a Deus, aleluia, mas o teu pensamento o dia inteiro é só de problema, é só de coisas negativas, é só de chateação, só pensando coisa ruim das pessoas, olhando com maus olhos? Jesus disse: se nós tivermos bons olhos, nosso corpo terá luz, reflete em luz. Olhar é pensar. Mas Jesus também disse: se os teus olhos forem maus, quer dizer, os teus pensamentos forem maus, o que Jesus disse? O teu corpo será em trevas. Então o que eu vejo, eu penso, logo reflete aonde? No meu corpo. Então vamos olhar com bons olhos, não vamos olhar com maus olhos. E a nossa tendência é sempre olhar o lado negativo das coisas, olhar as pessoas com maus olhos. Ah, fulano é assim, fulano é desse jeito. Mesmo que alguém venha e fala pra gente de um defeito de alguém, vamos sempre falar uma coisa boa daquela pessoa. Ah, mas ele é bom nisso, ela é boa nisso. Porque senão nós vamos ficar com enfermidade. E tem muita gente, muito cristão com enfermidade. Aonde? Aqui, ó. Às vezes alguém diz: ah, minha vida não dá nada certo, dá tudo errado. Tudo que eu faço dá errado. Por quê? Porque está aqui, ó, na cabeça, está na mente. E aí mexe com o emocional. Mexeu com o emocional, as coisas dão tudo errado. Mas a boa notícia é: verdadeiramente ele tomou, ele não só pegou, ele tomou da mão do diabo. E se ele tomou, irmãos, então nós não vamos mais tomar para nós. Então a gente tem que parar de falar: o meu mal, o meu problema, a minha doença. Não, não é meu mal, nem meu problema, nem minha doença. Porque Jesus tomou da mão do diabo. Então, irmãos, o diabo perdeu o poder de manipular o nosso emocional. Só vive chateado quem quer. Só guarda mágoa quem quer. Só vive triste e amargurado e deprimido a vida inteira quem deixa o inimigo manipular o emocional. Tem que dar um basta, tem que dizer chega nesse vitimismo, nessa tristeza, nessa mágoa, nesse sentimento: ah, ninguém gosta de mim, ah, acho que estão querendo me prejudicar. Chega! Vou levantar a cabeça, vou olhar a vida, o dia tão belo. A pessoa que tem doença, enfermidade, nunca tem dia bom. Pode estar o céu azul, pode estar tudo lindo lá fora, mas continua chateado, sempre chateado. E uma pessoa que o diabo manipula emocional nunca vê beleza na vida, só vê coisa ruim. Tudo é ruim, tudo é chato, tudo não presta, tudo a pessoa reclama. Agora, uma pessoa que está curada na alma, no emocional, não deixa mais o inimigo manipular. E com isso, por mais que o mundo tenha problema, por mais que nós tenhamos problemas, todos nós temos lutas. Só que a gente sempre vê o lado bom da vida, o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. Amém, irmãos? Porque todo mundo é bom. Por mais que a gente tenha falha, por mais que eu tenha defeito, por mais que você tenha defeito e falha, no fundo, você tem um coração bom. E Jesus olha isso. Amém? Já pensou se Jesus olhar só o nosso lado negativo, mal? Mas ele olha com bons olhos para mim e para você. Por isso que ele insiste conosco, que ele sabe que a gente pode melhorar. Então vamos contemplar o belo, vamos contemplar as coisas boas da vida e não deixar mais o inimigo manipular o emocional. Aí é o que ele disse: primeiro tomou sobre si as nossas enfermidades e depois levou nossas dores. Amém? É consequência. Quando a enfermidade é curada, a consequência das dores desaparecem, das doenças físicas desaparecem, porque tudo fica mais leve, tudo fica melhor para nós.